Senhor, é com gratidão que levamos a Ti a nossa voz, o nosso coração, pelo bem que o Senhor nos tem feito, pelo fato de sermos homens e mulheres criados à imagem e semelhança do Senhor, criados com propósito, sobretudo o propósito da Tua glória, mas também, ó Deus, em nos abençoar e dar a nós responsabilidades, bem como, ó Deus, o privilégio de podermos reproduzir outras imagens e semelhanças, espelhar e espalhar, ó Deus, a Tua glória através das nossas vidas, nossos casamentos, nossas famílias. E o Senhor nos deu também a Tua palavra que nos ilumina, nos ensina, Senhor, que nos livra da escuridão, que nos traz a verdade, para que possamos de fato pautar a nossa vida por caminhos planos e resistir, ó Deus, a tantas provocações, tentações desses dias que são tão maus. Obrigado por mais essa oportunidade aqui, Senhor. Dá-nos um coração humilde para podermos ouvir e assimilar os Teus ensinamentos, com a disposição, ó Deus, de colocá-los em prática nas nossas vidas. Capacita-nos, ó Deus, cada vez mais, para que possamos cuidar de nós mesmos, conforme o Teu agrado, e também daqueles que chegam até nós, para sermos usados como Teus instrumentos, conselheiros e conselheiras bíblicos. Abençoa-nos, ó Deus, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Nosso propósito aqui com vocês é este. Temos já considerado a teologia e ao longo do curso vamos considerar, além da teologia, os princípios, as orientações bíblicas sobre sexo e fazer abordagens acerca de alguns desvios, não temos tempo para considerarmos todos, atuais da sexualidade, os problemas que isso tem trazido à sociedade, à Igreja do Senhor Jesus Cristo e também, uma vez que é uma proposta de preparar conselheiros e conselheiras, apresentar soluções através do aconselhamento bíblico. Nós dissemos na aula passada que cada um de nós deve ser um bom teólogo, uma boa teóloga. E conhecer de fato acerca da teologia bíblica, alinhada com o compromisso de interpretar corretamente os textos e não usá-los como argumentos ou pretextos para uma exegese, ou seja, alguma coisa que venha de fora, tenha a forma do mundo e se encaixe nas Escrituras. Não. O que Deus propõe a nós é que a gente parta da Bíblia para considerar todas as questões sobre todos os aspectos dos nossos dias. Então é muito importante nós considerarmos este tema, este assunto, dentro desta visão ampla em toda a narrativa bíblica, que começa com a criação e vai culminar com a glorificação, nova criação, novos céus e nova terra. Então os problemas relacionados à sexualidade precisam ser compreendidos a partir dessa narrativa bíblica, ou dentro dessa narrativa bíblica. Então nós vimos essas 4 grandes cenas da história da humanidade. A nossa história, as nossas vidas como filhos de Deus. Por isso que eu digo que o conselheiro bíblico precisa considerar qualquer questão relacionada a sexo sob a perspectiva da teologia bíblica, da sexualidade e do casamento. Cada questão teológica, na verdade, precisa ser interpretada por meio de toda a narrativa bíblica. Passado, presente e futuro, criação, queda, redenção e nova criação. Então essa é a perspectiva que a gente tem para este curso. O que nós consideramos em relação à criação? Que o nosso bom Deus
Ele criou todas as coisas. E como obra sua, com propósito, ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. A narrativa bíblica em Gênesis deixa muito claro isso. Nós vimos alguns textos e lá nós percebemos que no ato criador de Deus, ele criou macho e fêmea numa existência corporal para atender aos seus propósitos. Que propósitos? Reproduzir outras imagens e semelhanças, encher a terra da glória de Deus, refletir e espalhar essa glória através da união e complementariedade do casal, a partir do pacto, do compromisso entre um homem e uma mulher. Nós consideramos também que sexo e gênero são parte da bondade de Deus e do seu propósito, e não uma condição sociológica imposta. Nossos avós e bisavós não lidavam muito com isso, porque não havia necessidade naqueles tempos. Respeitava-se muito a criação. Ninguém duvidava de que, de fato, a criação de Deus contemplava um homem e uma mulher, e a união conjugal era unicamente entre homem e uma mulher para satisfazer aos propósitos de Deus. Mas hoje não é assim. Por isso que a Igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ter uma teologia bíblica saudável. Graças a Deus, nós temos no relato bíblico também a história da queda. A queda, na verdade, ela corrompe toda a boa dádiva divina do corpo. O pecado entrou no mundo. Em consequência dele, nós vemos o que vemos hoje nessa cultura caracterizada por perversidade polimorfa. A entrada do pecado, na verdade, traz também a mortalidade ao corpo. E em termos de sexualidade, a queda, com a entrada do pecado, subverte os bons planos de Deus para a complementaridade sexual, conforme vemos nos relatos bíblicos. Então, essa perversão, né, tem trazido várias opções, gêneros, pervertendo o propósito original de Deus. Então, desvios e problemas diversos, pecados sexuais associados à idolatria, não é algo dos nossos dias, sempre existiu a partir da queda. Troca da verdade pela mentira, troca da forma natural da relação pela perversão e, sobretudo, adoração à criatura em lugar do Criador. Vocês já pensaram que se há uma causa principal, uma razão maior para o sofrimento humano, a razão é esta: a troca da adoração ao Deus único, criador e verdadeiro, pela adoração à criatura. É a inclinação do homem para satisfazer os seus próprios apetites, prazeres, ainda que legítimos, dados por Deus, mas tenta satisfazê-los de uma forma contrária a Deus ou pecaminosa. Há esperança? Claro que há. Nós vemos isso no relato bíblico. E é interessante que a Bíblia registra problemas, quedas, estupro, relacionamento homossexual, abusos, traições, divórcio, mas sobretudo para apontar para a esperança, e a esperança que existe tão somente na redenção que o Senhor Jesus Cristo veio nos trazer. Então, se alguém disser para você, esse caso não tem mais jeito, isso é mentira, né? É triste pensar que mesmo no meio cristão, alguns têm afrouxado a mensagem de que o poder de Deus pode transformar o mais vil pecador, qualquer que seja a sua
condição pecaminosa ou até mesmo a escravização ou o hábito escravizador dessa pessoa. Nós temos visto, nós temos o relato bíblico, tais fostes, e essa lista nós vamos considerá-la. Mas fostes lavados, transformados, purificados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Então é possível sim, qualquer que seja a condição do ser humano, pode representar uma escravização tão deplorável do seu próprio corpo. As mudanças são possíveis do corpo, porque Deus muda o coração. E quando Ele muda o coração, o corpo muda. O comportamento contrário a Deus também muda. Então, graças a Deus, porque em Cristo Jesus nós temos a redenção, a segunda grande cena da história narrativa bíblica. E como dissemos, um dos mais importantes aspectos da nossa redenção é que ela veio por meio de um Salvador com um corpo. Conforme relata João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, porque a redenção humana, ela é realizada por Cristo, o Filho de Deus encarnado. Então a nossa salvação trouxe também a libertação do nosso corpo do poder e da escravidão do pecado. Ainda convivemos com o pecado, e é por isso que nós estamos aqui. Mas um dia já não haverá mais pecado, é a garantia que Deus oferece, fruto da sua graça, a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. O pecado ainda existe em nosso corpo, que é mortal. E isso implica numa nova criação. O que é importante nós considerarmos aqui? Veja, na nova criação, nós vamos ter corpos glorificados. Você crê nisso? Claro. Se você crê em Jesus, se você lê a Bíblia, se você se alimenta dessas promessas escatológicas, você se alegra por esta certeza, teremos corpos glorificados. Nós conheceremos a Deus como nosso Redentor, e essa redenção inclui os nossos corpos. Não serão mais estes. Ainda que não tenhamos toda a compreensão do que será, nós sabemos que vai ser algo completamente diferente daquilo que nós vivemos e experimentamos hoje aqui. Essas rugas, essas dores, e tantas consequências do pecado, da condição humana, já não existirão. Por isso que é importante que, enquanto nós consideramos essas questões relacionadas à sexualidade, nós sempre apontarmos para esse futuro, para esse casamento, as bodas do Cordeiro que irá acontecer. As bodas do Cordeiro para a qual o casamento e a sexualidade apontam, terá chegado ao fim, quando estivermos face a face com o Senhor. Outro aspecto também importante é que não haverá mais necessidade de encher a terra com portadores da imagem divina. A Bíblia diz que a terra estará cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, a partir dessa perspectiva, não olhamos apenas para o agora, nem gememos em função do que aconteceu, nos alegramos em Cristo Jesus, que é o poder que liberta pelo seu Evangelho. Nós mantemos alinhados a nossa mente, o nosso coração, com a perspectiva eterna do que há de acontecer um dia. A partir disso, nós vimos então que o sexo, na esfera do pacto matrimonial, é um ato consumador da aliança entre homem e mulher. O objeto final do processo de deixar e unir. Eu não creio que existe um termo melhor para definir o que é o casamento, senão este, aliança, ou pacto.
Aconteça o que acontecer na vida de um casal, eles vão sempre ser remetidos a esse pacto, a esse compromisso, que é o que sustenta, né? A ideia de que um relacionamento entre homem e mulher pode deixar de lado esse compromisso, ela não é bíblica, muito pelo contrário. Porque tudo aquilo que Deus planejou para proporcionar ao casal e abençoá-los como casal, tem o seu início aqui nesse pacto, nesse compromisso, em que eles deixam, é o primeiro elemento, e depois eles se unem. Então, o objeto final no processo de deixar e unir é o ato consumador da aliança entre o homem e uma mulher. Vimos também que, como aliança, sexo é um memorial também contínuo do propósito do casamento e da pactualidade do casal. Quando lemos na carta de Paulo aos Efésios, em que ele fala do papel do marido e da esposa, e faz a relação entre casamento e Cristo e igreja, nós percebemos ali que o casamento é uma parábola viva desse relacionamento entre Cristo e a igreja. A igreja que está sendo preparada para ser apresentada sem mácula, sem ruga, sem defeito, naquele dia. E o Senhor Jesus está, como noivo, investindo nisso. Ainda vimos que Deus criou o sexo de modo que este represente, no nível mais profundo, a condição da união do casal. Porque a intimidade é somente para quem deixou para se unir, firmando um pacto, um compromisso perante Deus, um com o outro e a sociedade. Ainda vimos que Deus escolheu que o ato de celebração, lembrança e consumação fosse também o meio de geração da vida. Gente, como isso pode ser alcançado se não for através do relacionamento pactual entre homem e uma mulher? Os desvios saem completamente. Não pode legitimar esse pacto, esse compromisso e o propósito de Deus. Por meio do sexo, todos os elementos do propósito de Deus para o casamento e humanidade, eles são ressaltados e lembrados. Não é por acaso que em toda a história o sexo tem sido talvez a principal ferramenta de Satanás para a deturpação do propósito divino. Estava buscando alguns dados nesta semana e é assustador quando nós olhamos para essas estatísticas. O número de divórcios, estupros a cada 6 minutos no nosso país. E por aí afora. Infelizmente, o nosso país é campeão em muitos desses itens, dessas marcas. O quanto Satanás tem aprontado, né, nesta pátria. E não é somente aqui, em todo lugar, em todo o mundo. O quanto nós precisamos estar também atentos de que essa batalha não é simplesmente batalha entre carne e espírito. O grande enganador, o tentador das nossas almas, aquele que cega o entendimento dos incrédulos, ele está muito ativo e usa o sexo, a sexualidade, exatamente para desviar, para prender, para escravizar e para destruir. Por fim, nós vimos que todas as questões de sexualidade devem ser consideradas a partir do propósito que Deus estabeleceu para o sexo. É o por isso, lá de Gênesis 2. Por isso deixe. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a trindade presente na união do casal. Unidade, diversidade na unidade. Homem e mulher, macho e fêmea, uma só carne. Diversidade na unidade.
Por isso que o casamento reflete esse aspecto da Trindade divina. 3 em 1, com propósito. 2 em 1, com propósito para espalhar a glória de Deus. Ok? Então vocês que chegaram não vão estar tão descontextualizados assim. Bem-vindos. Vocês também. Quais são as mentiras mais comuns que nós ouvimos hoje por aí, relacionadas à sexualidade? Pode me trazer algumas? Mentiras da sociedade. Ou até no meio evangélico, né? Meu corpo, minhas regras. Eu é que mando, essa é a ideia, né? Eu que determino, ok? Opa, se eu não experimentar, como é que eu vou saber que vai funcionar? Não importa quando, onde, ok? Test drive. Mais algum? Deixa eu projetar alguns aqui. Olha aí. Sexo gera intimidade. Temos que declarar isso aos nossos jovens. Jovens, como diz Cantares, não acordeis nem provoqueis o amor sem que este o queira. Se vocês brincarem com a coisa, vocês vão cair. Conservem-se puros. Ouçam a sabedoria. Ela diz que o caminho da imoralidade é cruel, leva à morte. Então o sexo não gera intimidade, sem pacto, sem compromisso do casamento. Começar cedo ajuda a conhecer melhor o outro. Sem compromisso é libertador e divertido. Opa, Freud já dizia isso. Ele era contra que as crianças fossem orientadas quanto à sua sexualidade. Elas tinham que ficar livres. Desenvolver a sua sexualidade com liberdade, sem a orientação dos pais, etc. Não expressar a sexualidade com toda a liberdade pode deixar deprimido, puritano, doente. E vocês acham que aqueles que se retiram em mosteiros são menos tentados? Ou pecam menos? É impossível. O pecado está dentro do coração do homem. É do coração que procedem os maus desígnios. Estamos em outra época, a sociedade aceita. Qual é o problema? A igreja não pode ser antiquada. E alguns propõem uma releitura da Bíblia. Pega um texto, afirma que o texto diz isso, quando na verdade o texto não diz isso. O texto simplesmente foi tirado do seu contexto e agora passa a ser um pretexto para práticas sexuais libertinas, pecaminosas. Mas existem muitas outras. Um artigo muito interessante do Justin e Trish, numa revista norte-americana, ele diz assim que existem 3 mentiras contadas pela pornografia. A pornografia é um dos pecados mais praticados dos nossos dias. Estima-se que cerca de 68% da sociedade se alimenta da pornografia. 3 mentiras contadas. Foi a última vez? Você pode parar quando quiser? E confessar vai custar muito caro. 3 mentiras sendo sopradas aí na mente dos ingênuos, incautos ou mesmo promíscuos.
Mas ele apresenta também 3 verdades que a pornografia nunca vai dizer, nunca vai contar. Primeira, a tentação perde seu poder quando nós confessamos os nossos pecados. Segundo, o pecado perde a sua habilidade de nos manter fragilizados quando nós os confessamos. E ainda, os vícios, ou hábito escravizador, eu prefiro esse termo do que vício, perdem o controle que possuem em nossas vidas quando confessamos os nossos pecados. Apenas para nós pensarmos um pouquinho no que acontece nos nossos dias, e a partir daqui eu gostaria de considerar com vocês, não todos, mas os principais textos que tratam da sexualidade, que trazem especificamente a visão bíblica sobre relações sexuais. Veja, Deus não tem vergonha em falar desse assunto. A Bíblia é franca, ela é clara. Ela fala muito sobre essa questão. Às vezes, um cristão pode sentir-se tímido e nem sequer, como pai, abrir o jogo e conversar com o seu garoto sobre o assunto. Ou como mãe, conversar com a sua menina sobre o assunto. Mas quão importante é nós, de fato, não pularmos esses textos na Bíblia, mas considerarmos, especialmente no contexto familiar, preparando a próxima geração, preparando os nossos filhos para essa realidade, para que eles glorifiquem a Deus com as suas vidas. Então nós vamos olhar para textos do Velho, possivelmente eu consiga concluir hoje todos esses textos do Velho, e do Novo Testamento. A qualquer momento, sintam-se à vontade para me interromper e fazer qualquer pergunta, tá bem? Vamos lá, abra sua Bíblia. Agora vamos abrir ou conectar aí as nossas Bíblias. Gênesis capítulo 1, 27 a 31. O livro da criação. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. 31. E Deus viu o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Eu queria destacar aqui 3 propósitos na criação divina. 3 propósitos específicos aqui em Gênesis, na criação do homem e da mulher, do casamento e da família. O primeiro propósito é o propósito de refletir a imagem de Deus. De fato, ao criá-los, homem e mulher, Deus teve esse propósito de espalhar a sua glória entre todos os povos, entre as nações, em toda a terra. O segundo propósito é o que nós já consideramos e vamos considerar bem mais, é a reprodução da imagem de Deus. E, por fim, o propósito de representar essa imagem de Deus. E Deus fez isso a partir de uma estrutura que Ele mesmo definiu. E qual foi essa estrutura? Qual é essa estrutura? Homem e mulher, macho e fêmea. E, gente, o que a gente sabe é que por mais que os homens e movimentos tentem perverter ou mesmo transformar essa estrutura que Deus criou, a humanidade sempre retratará a estrutura de gênero como sendo homem e mulher. O que passar disso é desvio, é distorção e outras configurações
não podem ser legitimadas como casamento. Então, o que nós temos aqui? Que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Além disso, ele estabeleceu as relações sexuais. Por isso deixa e se une, no capítulo 2, mas antes aqui no capítulo 1, sejam férteis e multipliquem-se, versículo 28. Isso seria feito através do relacionamento íntimo entre o casal. O homem conheceria a sua mulher. As 12 vezes que aparece esse termo em Gênesis, conhecer, 10 delas se referem ao conhecer intimamente, descrevendo ou revelando o aspecto da intimidade sexual entre o casal. Foi Deus quem estabeleceu isso. Por isso que nós de fato entendemos que o sexo é algo belo, é algo bom, conforme Deus o criou. Não é algo sujo, conforme a sociedade entende. Deus viu que era muito bom. E por que era bom? Porque atendia perfeitamente aos seus propósitos. Essa questão é muito importante, né? A gente vai repeti-la várias vezes aqui. Sexo não é simplesmente para ser sexo, para trazer prazer ao homem e à mulher. Sexo foi criado para satisfazer ao propósito de Deus acima de tudo. E por isso, o que Deus criou foi declarado como sendo muito bom. No texto seguinte, em Gênesis capítulo 2, pode abrir a sua Bíblia lá, nós temos esse relato. E eu sei que vocês, como bons crentes, já sabem de cor esse texto, né? Por isso podemos citá-los juntos. 24 e 25 de Gênesis capítulo 2. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, comigo, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha, eram sem vergonha, no bom sentido. Vejam, homem e mulher feitos um para o outro. Alguém pode ler o versículo 23? Disse então o homem, porque do homem foi tirado. Não, desculpa. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. A Edna não deu a ênfase que Moisés deu, né? Porque, Edna, há um aleluia aí. Ixi, aleluia, essa é a final. Ele usa duas expressões, ish, para se referir ao homem, e isha, que são termos hebraicos, de uma mesma raiz, para expressar o seu contentamento. Nós podemos imaginar, ele tinha olhado para esse bicho, aquele outro, para a vaca, para a égua, para todos tantos animais, nada lhe era compatível. Mas agora, há um contentamento aqui. Esta final é osso, esse é osso dos meus ossos. Então a primeira declaração de casamento aparece aqui, né? Os primeiros votos de casamento. E o pronunciamento divino de que o primeiro casal agora seria homem e mulher, marido e esposa. Por isso, então, por essa razão, quando aparece esse termo, né, o que significa? Que há uma ligação entre o que foi dito até aqui e o que é dito agora, ou será dito a partir daqui. O por isso, então, liga esse contexto anterior em que
A unidade na diversidade, façamos, deixa e se une, homem e mulher, o pacto conjugal e a complementação mútua, sob a bênção divina e a criação do casal, como reflexo do Deus triuno, agora chega ao fim. Se une, é o clímax. Há 3 elementos fundamentais. Isso aqui eu decorei e tenho gravado até hoje na mensagem que o meu sogro pregou no dia do meu casamento. Exclusividade, fidelidade e intimidade são os 3 elementos fundamentais de uma união de casamento bíblica. Exclusivo um ao outro. Não há intromissão de terceiro, é somente um homem e uma mulher. Fidelidade, uma entrega total e absoluta ao outro, a um compromisso, até que a morte os separe. E intimidade, porque é exclusivo ao casal. É bênção, é privilégio daqueles que deixaram para se unir, satisfazendo ao propósito de Deus. Então, relações sexuais são somente para pessoas casadas. O casamento é mais do que apenas sexo. Aqueles que invertem a ordem e casam por sexo, em primeiro lugar, têm uma grande chance de dar errado. Porque eles não consideraram os outros elementos importantes. Né? O companheirismo, o aspecto social, intelectual, espiritual, sobretudo. Por isso que Deus não abençoa a união entre o que teme a Deus e o que não teme, o que é cristão e o que é incrédulo, o que adora ao Senhor e o que adora aos ídolos. É incompatível haver harmonia, é impossível. Mas o casamento é mais do que sexo. O sexo, naturalmente, é parte do plano de Deus para o casamento. Paulo pegou duro, bateu firme contra aqueles que diziam que o melhor caminho para se proteger da imoralidade seria o permanecer solteiro. Seria o celibato. Ele disse que não. O celibato é só para aqueles que receberam um dom para isso. Mas para com a maioria não é assim. E ele vai dizer aos coríntios, que viviam numa cidade extremamente perversa, né? Ele vai dizer que desfrutar da mútua gratificação no relacionamento conjugal protege contra a imoralidade. Ele dá tanta ênfase a isso que, inclusive, ele diz: se forem se abster, interromper essa mútua gratificação, que seja por pouco tempo, para se dedicarem à oração, mas voltem logo para que Satanás não os tente. Ele sabia disso. Deus nos fez assim. Então o sexo é parte do plano de Deus. O casamento é mais do que apenas sexo. Só para concluir, porque homem e mulher foram feitos um para o outro. E as relações sexuais são somente para pessoas casadas. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Caim teve relações com sua mulher, versículo 17, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. E mais um relato em 1 Samuel 1,19.
que foi o nascimento de Samuel. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eu queria apenas destacar aqui que a relação sexual é mais do que um ato biológico. É bênção de Deus, é fruto do galardão concedido pelo Senhor, satisfaz ao propósito de Deus. Aqueles que desfrutam dessa bênção, eles são gratos a Deus, porque reconhecem que foi algo que lhes foi dado por Deus, criado por Deus com propósito. E não é simplesmente resultado de uma relação ou do coito entre um homem e uma mulher. Como é importante isso para nós, né? Sempre que a gente apresenta os nossos bebês, aliás, na última apresentação foram 14. Né? A igreja, essa fonte é muito fértil, né? E nos alegramos. Por quê? A principal atitude ali é: Senhor, obrigado. Eles foram dados a esses casais, a essas famílias, para a tua glória, para o teu louvor. É fruto do ventre o teu galardão do Senhor concedido aos pais. As relações sexuais nos ajudam a conhecer o cônjuge. Por isso que ter relações aqui, ou conhecer, que aparece em algumas versões, é nesse sentido de desfrutar da intimidade, de mútuo conhecimento, onde há mútua entrega de um ao outro, porque são também uma forma de compartilhar da intimidade, né? O que não acontece e nem deve acontecer fora do casamento, em que o jovem e a jovem, eles não deixaram pai e mãe, eles não firmaram compromisso um com o outro para que possam então compartilhar dessa intimidade sexual. Sendo assim, as relações sexuais, elas simbolizam apreciação, aceitação. Paulo vai dizer que o corpo de cada um pertence ao outro, né? Aprovação e respeito. Não é casual, não é forçado, não é por obrigação. Há um desfrute em que respeito, aceitação, apreciação devem estar presentes aqui, porque elas promovem intimidade, unidade, confiança mútua e companheirismo. São elementos presentes no relacionamento conjugal. Então, Gênesis nos ensina acerca da criação, do propósito de Deus ao criar, e o que ele, de fato, graciosamente concede ao casal que deixa e se une. Provérbios. Não sei se já perceberam, mas o livro de Provérbios fala mais sobre tentação sexual do que qualquer outro assunto. Por quê? Deus sabe, Deus sabia que nós precisaríamos conhecer essas verdades. Não é simplesmente para nos assustar, mas é principalmente para nos alertar e nos instruir sobre o como poderemos manter puro o relacionamento sexual. Provérbios, na verdade, traz sérias advertências sobre as relações sexuais ímpias ou imorais. E também apresenta os princípios fundamentais sobre relações sexuais puras. Mostra como que as decisões tomadas na área da sexualidade
refletem a real condição do coração humano. Se o coração for bom, as relações serão boas. Se não for bom ou se for mal, elas não serão boas. Estão vulneráveis aos desvios, às tentações, à imoralidade. Então devemos entender Provérbios como o livro da sabedoria, personificada aqui como o pai que adverte várias vezes o filho contra as armadilhas sensuais que ele vai enfrentar ou estarão diante dele na vida. Provérbios nos dá uma compreensão da sabedoria que o Senhor nos concede e o seu impactante papel em todas as esferas da nossa vida, porque basicamente, qual é o princípio de Provérbios? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É louco aquele que despreza a sabedoria divina, ou o temor do Senhor. E essa sabedoria deve ser entendida como não simplesmente como algo que enriquece o nosso intelecto, mas sim como verdades e princípios para uma vida plena que glorifica a Deus. Primeiro texto, capítulo 2, 16 a 19. Nós admitimos, nós sabemos que como filhos de Deus não estamos livres das tentações. As tentações que podem dividir o nosso coração. A prática da imoralidade, ela reflete um coração dividido. Um coração que não adora exclusivamente a Deus, mas sim agora se entrega aos seus desejos, aos impulsos da carne. Então nós somos tentados pelo mundo, pelo diabo e também pela nossa própria carne. Paulo diz aos Efésios que todos nós vivíamos para satisfazer os desejos da nossa carne, antes de conhecermos a Cristo. O que bem fazíamos, quem controla o corpo sou eu, o curso da minha vida, nós éramos assim, nós vivíamos assim, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por que será que apagou? Acho que foi a tomada, né? Obrigado. Então nós vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aos Romanos, já sente, ele demora um pouquinho. Aos Romanos, Paulo traz essa realidade. Nós estamos numa batalha. Será que eu tenho consciência dessa batalha? Que ela é diária, ela é constante? Carne, espírito, espírito e carne. A carne nos puxando para não fazermos aquilo que agrada a Deus, o espírito para que sejamos consagrados a Deus. E não podemos cair na mentira de que o problema é o mundo, o problema é a sociedade, o problema é o cônjuge, o problema é o outro. Não, cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o seduz, que atrai. E se isso não for tratado mal pela raiz, vai gerar a morte. Tem que fazer mais alguma coisa? Isso, agora vai. Ok? Então nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Né? Ah, mas a sua esposa não leva você a pecar. Seu marido não leva você a pecar. Né? Seu colega, seu namorado, sua namorada, não. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. E o atrai e seduz. Temos que ter consciência disso.
Todos nós fomos criados para adorar a Deus. E os nossos impulsos, estamos tratando de um deles, sexual. Nossos impulsos e desejos naturais dados por Deus, eles podem ser a porta de entrada para a imoralidade e para a idolatria. Eu faço o que faço e quando faço. Eu quero o que quero e quando quero é melhor que esteja lá. Isso revela um coração idólatra. E quando um filho de Deus busca satisfazer os seus impulsos naturais de forma contrária a Deus, isso é, egoisticamente, ele não comete apenas a porneia, usando o termo grego ali, a prostituição com seu corpo. Ele comete também adultério no seu coração. Ele não está agradando a Deus, buscando satisfazer desejos legítimos concedidos por Deus, mas de forma pecaminosa. Isso é tanto imoralidade ou prostituição quanto adultério. Então vamos ao texto. Que palavras de sabedoria nós temos aqui? Ele começa com um apelo. Esse apelo se repete algumas vezes durante o livro. Fuja, cuidado, seja sábio, ouça o conselho. Então ele diz: meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde os meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame, filho meu, por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Eu estou lendo o comecinho ainda, só para relatar o apelo. Então depois, agora sim, lá no 19, para que esse conhecimento? Por que é tão importante dar ouvido à sabedoria? Porque eu preciso aceitar que o melhor caminho para desfrutar dessa vida plena é o caminho da sensatez, da sabedoria, da justiça, da santidade. Ele diz: por meio da sabedoria o Senhor fundou a terra. Desculpa, eu virei uma página a mais aqui. 19. Né? A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, ignora a aliança que fez diante de Deus. Entrar na casa dela leva à morte e a estrada para a sepultura. O homem que a visita está perdido, jamais alcançará os caminhos da vida. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos, pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. Quantos conselhos nós temos aqui? Ele descreve o caminho, os passos, toda a artimanha sedutora da mulher adúltera, lisonjeadora, tentando convencer, infiel ao próprio marido. Ela de fato, ela troca a Deus, ela é apóstata, ela se esqueceu da aliança, mas ela oferece veredas da vida. Entretanto, são caminhos de morte. Não faz muito tempo eu tomei conhecimento, na verdade, por se tratar de alguém que buscava ajuda, não sendo daqui, eu acabei encaminhando para um outro conselheiro, mas uma situação lamentável
que descreve muito bem esse caminho da sedução, da aceitação, da abertura e da destruição. Começou simplesmente com olhar imagens pornográficas, sutilmente, enganosamente. E à medida que isso foi crescendo, não apenas as imagens eram suficientes, mas também o contato com a mulher que se oferecia. Depois, sendo alimentado esse desejo de uma forma enganosa, pecaminosa, levou a pessoa a um prostíbulo, desgraçando a própria vida, casamento, família. E agora, clamando por socorro, por não conseguir sozinho se libertar do hábito escravizador da imoralidade. Não mais pornografia, mas adultério, traição, prostituição. Esse caminho está sendo descrito aqui, alertando o pai ao filho: ouça, atenta, cuidado, preste atenção, coloque cercas, imponha limites, não seja ingênuo. Porque fazer concessões, ouçam, maridos, fazer concessões com pessoas do sexo oposto, aquilo que somente deveria ser feito com a sua esposa, é um largo passo para a queda, para a traição, para o adultério. Ainda que essa concessão inclui a concessão feita a imagens. Você olha para uma outra mulher, não importa se está numa imagem, figura na tela, ou uma pessoa à sua frente. Se você faz concessões para satisfazer esse desejo, você está prestes à queda. Um perigo também, um perigo, não é o risco, o perigo de eu justificar essa minha atitude, porque eu não sou feliz no meu casamento nessa área, porque também eu não invisto. Então, como homem, eu tenho necessidade, então pode ser uma desculpa, não sei o que você, a justificação do meu mal, um relacionamento ruim com a minha esposa, então isso me dá o direito de ter. Com certeza. Isso é uma desculpa esfarrapada, né? É negar a verdade de que há pecado na minha natureza, eu ainda peco e necessito da graça de Deus. E me limpo através da confissão. Tentar transferir a culpa do meu pecado, seja para o cônjuge ou qualquer outra pessoa, é de fato não ser honesto em relação a receber a cura e a libertação que Deus oferece àquele coração que reconhece: eu pequei. Minha esposa pode não estar 100% comigo, mas em hipótese alguma eu vou colocar, ainda que seja um mínimo, culpa nela. Então, ser sincero, ser real. Alguém mais? Eu queria só comentar que o contrário também é verdade, né? Da parte das mulheres também não fazerem concessões para homens. Porque a gente tem visto muitas mulheres que estão caindo na mesma, para os dois lados. Obrigado por lembrar disso. Na verdade, o porém aqui, o problema maior não é só o homem, né? Isso serve para ambos os lados, né? E vocês entendem que a nossa sociedade hoje tem aumentado muito o número de mulheres, né? Pulando a cerca, se desviando do caminho. Algumas podem até culpar: falta homem na minha casa, né? Mas isso está acontecendo. É reflexo
da pecaminosidade humana. Então, o conselho do sábio é construir muros, seguir o caminho da sabedoria, um apelo que é feito várias vezes em todo o livro de Provérbios. Ele apresenta cuidados com a mulher adúltera. O adultério é quebra da aliança, resulta em morte, lá no fim, morte espiritual, morte da comunhão, morte da família, do dinheiro e até mesmo a morte física. É um caminho sem volta, nesse sentido que as marcas são irreversíveis, né? Deixadas pelo adultério. Mais um texto. Um pouquinho para frente, no capítulo 5. Parte do capítulo ele trata das consequências da infidelidade. Mas depois ele vai trazer boas orientações sobre o desfrute da intimidade sexual. O apelo aqui também é fugir, como José fez diante da esposa de Potifar. Afastar do caminho, não se aproximar da porta, descreve a urgência da construção de muros ao redor da vida sexual. A sedução da morte, versículo 4. No fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como espada de dois gumes. Quais são os passos da mulher adúltera? Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura. Seu caminho é errante, pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. Fugir é a melhor escolha, ele vai dizer. Portanto, meu filho, preste atenção. Nunca se desvie do que irei lhe dizer. Mantenha distância. Não se aproxime da porta de sua casa. E nos 9 e 10, adultério é desonra. Porque ele alerta o filho: se o fizer, perderá sua honra e entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou. Estranhos consumarão sua riqueza e outros desfrutarão o fruto do seu trabalho, e no final você gemerá de angústia quando a doença se consumir o corpo. Apresentar aquele que caiu ou que é escravo desse tipo de pecado, apresentar as consequências é muito importante no processo do aconselhamento bíblico. Se fizer, olha aqui, ó, para que a pessoa tenha consciência, ela vai colher. A esperança, sim, mas se ela continuar, ela vai colher. E o fim é este aqui, descrito claramente pelo sábio. Mas como construir esses muros? Eu creio que algo extremamente importante, eu já mencionei aqui, aliás, é manter-se sensível à vulnerabilidade quanto ao pecado sexual. Ou seja, eu não saio de casa cedo pensando: hoje eu vou ter um caso, eu vou trair a Inayá. Não. Louco. Mas se eu não tiver consciência, a cada dia, da necessidade que eu tenho da graça protetora de Deus, de desfrutar do bom relacionamento em casa, satisfazendo os desejos dados por Deus, das tentações que eu poderei enfrentar, eu vou estar vulnerável. É essa consciência que cada um de nós deve ter, homens ou mulheres. O mundo está cheio de ofertas, atrativos,
muitos cativantes, brilham. Segundo, desviar os olhos, fazer um pacto, como a Bíblia ensina, com o coração. Porque os olhos, bons olhos, têm origem no bom coração. Não olhe a segunda vez, não alimente. Nós homens sabemos muito bem que somos mais tentados por aquilo que vemos. As mulheres também sabem. Por que é tão explorada a sedução? Pelo poder que ela tem. Por que se usa tanto o corpo feminino para a venda de qualquer artigo, qualquer propaganda? Por causa desse poder sedutor de atrair, de cativar. Não olhe, desvie. Fuja de situações que possam comprometer a integridade moral. Nós sabemos quais são essas situações. Ambientes, programas, vídeos, figuras. Um casal de namorados saudável, eles não devem ser ingênuos ao ponto de pensar que se ficarem sozinhos num quarto, porta fechada, eles só vão ficar o tempo todo lendo a Bíblia e fazendo oração. Tem que cair na real. Eles vão ser tentados. Então, evitem ficar isolados, sozinhos. Comportar-se decentemente com pessoas do sexo oposto, tanto mulher quanto homens. Eu não posso me relacionar e usar termos, e muito menos toques, com mulheres que não sejam minha esposa. Eu tenho que ser cuidadoso com isso, mesmo em respeito a outra pessoa. E as mulheres também têm que ter esse cuidado. Comportar-se decentemente com pessoas do sexo oposto, manter relacionamento sexual saudável com o cônjuge, são algumas das maneiras para nós fugirmos e nos desviarmos desse caminho da imoralidade. Semana passada soubemos, com muita tristeza, da queda de um grande líder lá nos Estados Unidos, da Igreja Reformada, excelente pregador, ministério excelente, que foi descoberto, infelizmente, ele tinha 5 anos se envolvendo emocionalmente, até então, que se sabe, com uma garota de, acho que, não sei se 36 ou 26 anos. Qual é o problema disso? O problema é que pecado é pecado. E o pecado de um líder é muito pior por causa do estrago que ele causa. Não diminui o poder do Evangelho, que é o mesmo. Inclusive para perdoar essa pessoa. Mas macula o testemunho do Evangelho, aquilo que eu disse no começo, né? Por que esses pecados trazem tanto prejuízo para a Igreja de Cristo? Porque eles demonstram que o poder do Evangelho é ineficaz para manter alguém íntegro. Então, se um líder cai em adultério, ele está transmitindo essa mensagem. Mas nós sabemos que não é assim. O poder do Evangelho é o mesmo. É o poder que salva e é o poder que nos livra das paixões deste mundo e nos mantém no caminho da integridade. Mais um texto. Provérbios 6, 23. Vou apressar aqui. Precisamos reconhecer as características e sutilezas da tentação. O tema aqui novamente é não adulterar.
Mas aqui aparece, né, os passos, as estratégias da sedução. Há uma beleza superficial, um olhar sensual. O capítulo 7 vai trazer bem mais detalhes sobre essa mulher adúltera. É impossível não sofrer as consequências. Vejam, versículo 27 e 29, ele diz: pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? É impossível. Pode alguém caminhar sobre brasas sem que os pés se queimem? É impossível. Começa com a cobiça. A Bíblia descreve muito isso. Por isso que o mal tem que ser cortado pela raiz. É impossível cometer esse pecado sem sofrer as consequências. Quem os comete, olha só, versículo 32, não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Será ferido e desonrado, e sua vergonha jamais se apagará. Porque o marido ciumento ficará furioso, e não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará compensação alguma, nem se satisfará com os presentes mais valiosos. Gente, não é isso que a gente vê hoje em dia nos jornais? Feminicídio acontecendo a toda hora. Muito deles é porque o marido foi atrás, foi tirar satisfação. E a morte é o último estágio da vingança. O ladrão ainda pode devolver o que roubou. Versículo 31 e 30. Mas o que adultera não pode restituir. Vai sofrer as consequências. Isso é loucura, ele diz. Sérias advertências são apresentadas no capítulo 7. E aqui aparece a figura de um camarada que é simplório. Ele não tem critérios. Ele vai se entregando, vai cedendo aos encantos, à tentação. Então essa vítima ingênua brinca com a tentação, indo à sua casa. Olha lá, versículo 6. Ele atravessa a rua, perto da esquina onde morava certa mulher. Caminhava em direção à sua casa. Era o crepúsculo, o anoitecer, quando caía a escuridão profunda. Ela se aproximou dele com roupas provocantes. Percebe? Não acontece assim. Passo a passo, a cobiça, o olhar, o pensamento vai se alimentando e vai cedendo, e de repente é presa. Já não consegue mais sair. Novamente, olha as táticas sedutoras, versículo 10. Ela está disponível, ela usa roupa sensual, é esperta, ela sabe pegar a sua presa, aparece com lisonjas, é sensual, apresenta uma falsa segurança, né? Do tipo, não tem problema, não vai trazer consequências, meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, só vai voltar no final do mês. Falsa segurança. Muitos casamentos são destruídos por causa dessa falsa segurança, né? O cara esqueceu o celular e voltou para casa. Né? Lembro de 2 casos. Graças a Deus, casais estão bem. Com essa onda agora de aplicativos de localização, em ambos os casos, elas descobriram onde eles estavam. Um estava no motel e outro estava numa casa de massagens. Que triste. Consequências, vida abreviada, morte. Né? No Velho Testamento, o adultério era castigado com a morte de ambos. No Novo Testamento,
é seriamente condenado por Deus, porque é quebra do voto matrimonial, traz danos ao cônjuge, destruição ao lar e muitas outras consequências. Mas há incentivo. Eu termino aqui. Incentivo para desfrute das relações sexuais piedosas. Meus irmãos e irmãs, o apetite sexual, o líbido, é um desejo santo que é dado por Deus, planejado para satisfação, concedido pelo Senhor. Não há dúvida de que Deus quer que nós exerçamos a nossa sexualidade no plano do companheirismo, a partir do pacto, compromisso, uma parceria de vida. Deus sim deseja que nós nos deleitemos e usufruamos dos prazeres de uma vida sexual plena e saudável no casamento. O texto aqui usa uma série de metáforas para descrever a satisfação sexual no casamento. É exatamente isso. Não vamos interpretar alegoricamente esse texto. São figuras de linguagem para tratar da intimidade sexual no casamento. Embora esses comentários aqui sejam dirigidos a homens, aplicam-se também a mulheres. E não há nada melhor, como alguém já disse, não há nada melhor que um banquete em casa para abster-se da comida estragada na rua. O que é que nos protege contra a lascívia? O desejo sexual é uma ocorrência natural dada por Deus. É o que ele diz aqui. E Deus não fica corado ao nos apresentar isso. Ele diz, versículo 15: beba a água da sua própria cisterna. Compartilhe seu amor somente com a sua esposa. Está falando da sua fonte natural de prazer. No 18, seja abençoada a sua fonte. Alegre-se com a mulher de sua juventude, a sua esposa, a sua companheira do pacto, do compromisso. Os desejos sexuais devem ser satisfeitos com o cônjuge, obviamente. Aqui é o contexto do casamento, é o casal que desfruta disso. Em que cada um deve reservar-se, ou reservar as suas fontes para o outro. 16. Por que derramar pelas ruas a água de suas fontes ao ter sexo com qualquer mulher? Essa versão aqui ela foi mais explícita ainda. Mas é isso. Por que derramar-se-ia com outros aquilo que é meu prazer e o prazer do meu cônjuge? Relações sexuais podem ser continuamente abençoadas por Deus. Seja bendito teu manancial. É algo bom no casamento, corça de amores, gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Mas as relações extraconjugais são pecaminosas. Por que, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral ou acariciar os seios da promíscua? Pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz, examina todos os seus caminhos. Novamente, a imoralidade leva à destruição. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Nós vamos continuar a partir daqui. Eu quero no começo da próxima aula considerar Cântico dos Cânticos.
Temos algo muito precioso ali. Albert Muller declara que no casamento o prazer e a paixão sexual são partes essenciais do apego relacional que mantém a união firme, aponta a procriação e estabelece a intimidade escrita na Bíblia como relacionamento de uma só carne. Vamos orar, gente. Que Deus abençoe nesse domingo. Eusébio, pode orar para a gente, por favor. Louvamos a Ti, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua voz e entender por meio da Tua palavra os perigos que corremos. Que o Senhor nos livre de cairmos, Senhor, em tentação, mas isso será possível à medida que considerarmos o que a Tua própria palavra ensina, Senhor, para nós fugirmos das tentações sexuais. Nos ajude também, assimilando isso aqui, sermos ferramentas em Tuas mãos para instruir outros, Senhor, para que eles possam, assim como nós, refletir a Tua glória por meio do casamento. Nós pedimos isso, gratos pela vida do Oswaldo e o seu ensino nesse sentido. Oramos em nome de Jesus. Amém.